Os hinos que vão tocar o seu coração, as mensagens de Deus para a sua vida, aqui no programa Palavra Viva, pela Rádio Pão da Vida, a rádio do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, queridos irmãos, igreja lavada, remida com o sangue do Cordeiro, vamos começar falando com Deus. Vamos orar, igreja. Maravilhoso Pai, soberano e eterno Deus, Senhor, nós te damos graças por mais esse programa que o Senhor permite ir para o ar. Sim, Pai, é porque a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. E nós queremos, Pai, pedir a tua bênção e o teu toque sobre a vida de todos os ouvintes que estão vindo o programa, Senhor. Pai, os abençoa, os guarda, os livra de todo mal, guarda-os de todo perigo, Senhor. Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a vida daqueles que estão presos, hospitalizados, tristes, abatidos, aqueles que estão no quarto escuro da depressão, que perderam todas as esperanças, Senhor. Senhor, o Senhor é a esperança do mundo, Pai. Só o Senhor pode ressuscitar sonhos e vidas, e por isso, nesta manhã, nós estamos pedindo que o Senhor toque com a tua mão poderosa na vida de cada um, Senhor, e que liberte-os dessa prisão, porque o Senhor tem todo o poder, e toda a honra e toda a glória é para o teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre, Senhor. Igreja lavada, remida, comprada com o sangue do Cordeiro Santo. Vamos celebrar a igreja, vamos glorificar, vamos nos alegrar, porque está começando o encontro da alegria. E é tempo de vencer, igreja. É tempo de festejar na presença do Senhor. É tempo do Espírito Santo. É tempo de vencer. É tempo de amar. É tempo do Espírito Santo. É tempo do Espírito Santo na tua vida. A gente deve estar de bem com a vida, meditar, tendo um sorriso sempre, sempre a compartilhar. Um abraço carinhoso para você que sintoniza a Rádio Pão da Vida, falando de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo. É tempo do perdão, da grande promessa. É tempo do perdão para alcançar a grande promessa, subir para os céus. É tempo de vencer. É tempo de amar. É tempo do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. É tempo de... Meus amados, meus queridos irmãos, esta manhã Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, marcou o encontro com você aqui na Rádio Pão da Vida. Deixe a tristeza de lado, exalte e glorifique o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus marcou um encontro contigo. É aqui mesmo na Rádio Pão da Vida. Esse encontro da alegria. É o encontro da alegria de todas as manhãs. Viva a tua vida presente. Louve aquele que encontrou contigo. Vamos celebrar a presença de Deus. Vamos juntos celebrar aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos No encontro da alegria. Não importa quem tu és, nem a tua denominação, envolva-se no encontro da alegria. Olha, não importa se você é da Assembleia de Deus, se você é presbiteriano, isso não importa. Se você é batista renovado ou tradicional, seja qual for a sua igreja, você é, eu sou, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vai subir gente de todas as denominações, não tenha dúvida. Todos serão alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar com carinho você que escuta a rádio em qualquer parte do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela companhia. Participe pelo WhatsApp da rádio, é o 9. Primeiro você coloca 84, que é o código do estado. Anote aí o WhatsApp da Rádio Pão da Vida e o WhatsApp do pastor Chico Chagas. Da Rádio Pão da Vida é 849-8844-3206.
WhatsApp do pastor Chico Chagas é 849-9664-2230. Vou repetir para você anotar ou decorar. Da rádio 84 98844-3206. O do pastor Chico Chagas é 849-9664-2230. Importa quem tu és, tem a tua denominação. Envolva-se no encontro da alegria. Envolva-se no encontro da alegria. Aqui nesse programa você pode participar. Você pode gravar uma mensagem de voz aí pelo WhatsApp mesmo, mandar pra gente. Se quiser ligar, falar ao vivo, pode também pelo WhatsApp. Você manda a sua mensagem, deixa Deus te usar para falar com as pessoas que estão ouvindo a rádio em várias partes do Brasil e do mundo. Deixa Deus te usar como boca profética, boca santa nessa terra, tá certo? Vamos com a mensagem inicial do programa de hoje. Escute, Deus quer falar com você. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Aleluia, Jesus. Grande e poderoso é a honra, a glória e a bondade do nosso Deus. Deus, Ele é lindo, é misericordioso, eterno e poderoso. Amados e queridos irmãos, na mensagem inicial do programa de hoje, eu queria falar para você que às vezes se sente pequeno e às vezes acha que Deus não está ouvindo suas orações. No livro de Mateus, no capítulo 5, narra o Sermão da Montanha. Jesus Cristo surpreendeu a todos com esse sermão, porque eles estavam ali muito presos ao passado deles, às tradições, preso ao que diziam os observadores da lei da época, os fariseus, os saduceus. E a palavra de Deus diz assim, preste atenção, diz assim no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1. Jesus, pois, vendo as multidões, era muita gente, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, Jesus, se pôs a ensiná-los. A palavra diz ensiná-los, porque eles estavam tendo uma outra informação. A ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque deles eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluias. Jesus proferiu esse discurso e chocou a todos que estavam ali. Uns se maravilharam e disseram: que palavras lindas tem esse rabi, que coisa maravilhosa, que palavras de amor, porque eles não estavam acostumados a ouvir aquilo. Eles tinham sobre eles o jugo do sinédrio corrompido junto ao Império Romano, que exigiam deles uma santidade que os fariseus e os saduceus, que Caifás, Anás, não tinham. Não se operava milagres naquele lugar. Eles não viam nada acontecer, não se curava nenhuma dor de cabeça. É tanto que no capítulo 3 de João, quando Nicodemos procura Jesus, ele diz: mestre, somente alguém que vem da parte de Deus opera os milagres que o Senhor opera, faz as maravilhas que o Senhor faz. Mas nesse momento que Jesus desceu do monte, lá longe estava um leproso.
O leproso estava ouvindo Jesus falar. E o leproso ficou ali. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele se maravilhou, porque aquele homem vivia isolado na gruta dos leprosos. Era um homem que tinha sido tirado do meio do seu familiar, porque era obrigado na época. A lepra era uma doença tão repudiada pelos costumes judaicos que os médicos eram proibidos de tratar, porque na mente deles essa doença era Deus punindo a eles por causa dos seus pecados. E aquele homem ouviu Jesus proferir essas palavras, e aquilo queimava no coração dele. Ele dizia: tem algo diferente neste homem, tem algo que ninguém tem, tem algo que esse homem está falando, está dizendo aí, que ninguém tem. E ele ficou embaixo, e ele não podia se aproximar de Jesus, porque havia uma lei na época que se eles fizessem isso, podiam pagar até com a própria vida. Eles tinham que andar com um sininho batendo e gritando: leproso, imundo, saiam do meio, que era para ele poder passar. Eles tinham que avisar que um leproso estava a caminho. E quando eles não faziam isso, apanhavam, eram chicoteados. Só que naquele momento aquele homem disse: é minha única esperança, é minha única chance de me libertar de tudo isso, é se esse rabi tiver misericórdia de mim. E ele fica ali. E naquele tempo ele se encheu de coragem naquele instante. E quando Jesus descia, ele foi ao encontro de Jesus. Eu imagino que todas as pessoas achavam que Jesus ia dizer: sai para lá, leproso, se afasta de mim. Mas a palavra diz que ele disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus disse: eu quero ser limpo. E ele ficou limpo na mesma hora. E Jesus mandou que ele fosse ao sacerdote, se mostrasse ao sacerdote, porque eram os sacerdotes que condenavam eles a viver na gruta dos leprosos, condenavam eles a deixar suas casas, suas famílias e viver isolados. Existem muitos sacerdotes hoje em dia condenando o povo a viver isolado de Deus, a viver isolado da sua própria família. Pessoas que são infelizes porque acham que Deus tem raiva delas porque alguém disse isso a ela. Pessoas que pensam que suas orações não são ouvidas porque alguém disse a ela que Deus tem muita raiva dela porque ela pecou, porque ela errou. Essas pessoas pregam essa palavra, mas não pregam a misericórdia de Deus. No capítulo 23, versículo 23 de Mateus, Jesus diz assim: vocês pagam o dízimo, faz as ofertas alçadas, isso deveis fazer, mas não esqueça da misericórdia e do amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele diz assim: ainda que eu desse todos os meus bens para sustento dos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa rever os pontos de vistas dos seus julgamentos pessoais, dos seus apontamentos, das suas discriminações. Deus não faz acepção de pessoas, diz a Santa Palavra. Por que a igreja tem que fazer? A igreja está a serviço do inimigo ou está a serviço de Deus? Ou a igreja tem que fazer o que está escrito em Mateus 6,37, quando Jesus disse: nenhum daquele que vier a mim eu lançarei fora. Deus é amor, amados. Às vezes você está triste, está abatido, se sentindo abandonado depois de ter passado por muitas lutas na sua vida. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te ama, Ele te compreende, Ele não está com raiva de você. Ele está te chamando para viver uma nova vida com Ele. Ele está pedindo: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na tua vida. Eu vou mudar a tua vida. Tudo aquilo que o inimigo desarrumou, eu vou colocar no lugar. Oh, glória a Deus. Jesus Cristo é misericórdia e é bondade. Não tem porquê religiosos ficar condenando os filhos de Deus, se a palavra de Deus diz que quem julga o servo é o seu Senhor. Ninguém pode julgar. Deus falando isso. Se a própria palavra de Deus diz: se você vai olhar o argueiro que está no olho do teu irmão, olha primeiro a trave que está no teu. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com a medida que julgares sereis julgados, diz o Senhor. A igreja precisa acolher,
Nós temos hoje no Brasil e no mundo uma igreja muito maior fora da igreja do que dentro da igreja. Os desigrejados em número maior. Esse povo precisa ser rebanhado. Jesus quer salvá-los, Jesus quer trazê-los para o seu seio, e muitos estão tirando os filhos de Deus dos braços de Jesus. Chegam para eles e dizem: olha, ele está com cara feia, ele não quer te ver não, ele não quer te ouvir, ele não quer negócio com você. E as pessoas acreditam e deixam as igrejas e vão para o mundo, e muitas voltam para o pecado e estão no caminho de perder a sua salvação. Misericórdia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir aos pastores, aos obreiros, às obreiras do Senhor, aos irmãos que estão nas igrejas: irmãos, acolhe o pecador. A palavra diz que Jesus tocou naquele leproso. Ele não podia tocar, era um costume judaico que não se tocava em leproso. Ele era considerado um pecador em punição, Deus estava castigando ele. Ainda hoje tem gente pensando isso. Ainda hoje tem gente achando que porque o irmãozinho está na igreja, está desempregado, está sendo humilhado, está passando por necessidade, é porque Deus está castigando. É mentira de Satanás. É mentira. Deus nos ama, amados. Jesus Cristo é amor. Nos ama tanto. Olha o que disse a palavra de Deus, João 3,16, o versículo principal da palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba seu irmão, abrace-o. Não censure a roupinha da irmã que está saindo do mundo para vir para a igreja. Ofereça roupas a ela das suas, compre roupas, presenteie a ela, junte um grupo de irmãs e diga: vamos dar uns vestidinhos para a irmã novo. O irmão que está desempregado, está na igreja, faça a cesta básica, dê a ele, sustente ele, mostre que o amor de Jesus Cristo está no seu coração. Não seja fariseu. Não deixe que Jesus te chame raça de víbora, mentirosos. Foi isso que Jesus chamou: vocês são uns hipócritas, uns mentirosos. Vocês colocam sobre o povo um jugo que nem vocês dão conta de carregar. Não pense você que se você age como um fariseu, você não vai ouvir essas palavras de Deus, porque vai ouvir, porque Deus não muda. O que Ele disse no passado, diz agora e diz no futuro. Receba o teu irmão com carinho e com amor. Aleluias. Deus está falando com você. A igreja tem que mudar o seu rumo. A igreja tem que buscar o amor. A igreja tem que buscar o Senhor. A igreja tem que buscar amar o seu semelhante. A igreja tem que sentir a dor do seu irmão, se compadecer de íntima compaixão, como fazia o Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor. O Jesus que foi atrás da mulher samaritana, que ninguém queria negócio com ela. O Jesus que foi dormir na casa de Zaqueu, que foi dormir na casa de Levi, que veio a ser Mateus. O Jesus que olhou para a mulher adúltera, escreveu no chão algumas palavras e disse para todos que queriam apedrejá-la: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. É o Jesus da tua vida. Nenhum daquele que vier a mim eu lançarei fora. Aí você vai lançar? Se o autor da vida, aquele que comprou a igreja com seu sangue, aquele que deu a sua vida na cruz por nós, ele diz: nenhum daquele que vem a mim eu lançarei fora. E você vai lançar? É você, crente, que quer lançar? É você, pastor? É você, obreiro? É você que quer lançar os filhos de Deus? É você que quer julgar o servo alheio? Deus diz: ninguém julga o servo alheio, é o Senhor que o julga. Quantas pessoas saíram do mundo do tráfico de drogas, saíram da prostituição, do adultério, foram para as igrejas e não encontraram apoio, voltaram para o mundão de novo porque não tiveram apoio, foram julgados e apontados. Tem uma história que diz que uma mulher que era prostituta de BR converteu-se, resolveu parar de pecar, recebeu a mensagem de salvação de Jesus e foi para uma igreja. E aquela mulher, ela tinha o corpo dela para oferecer e usava roupas que chamavam a atenção. E ela não tinha outras roupas. E ela começou a frequentar a igreja com aquelas roupas.
E os irmãos e as irmãs diziam: nossa, que coisa ridícula, essa mulher com essas roupas aqui. Eles não entendiam que ela não tinha outra roupa, que ela tinha parado de se prostituir, não estava mais ganhando dinheiro, ela estava passando a necessidade, precisava era de roupas novas, que ninguém queria dar. Todo mundo exigia transformação, mas ninguém queria ajudar ela a transformar. E um dia, ela sentindo-se discriminada, e o pastor sempre estava sendo cobrado: pastor, essa mulher vem para a igreja, ela escandaliza a igreja. E um dia ela sentiu-se discriminada e procurou o pastor e disse: pastor, eu estou tão feliz aqui, Jesus mudou a minha vida, eu queria ficar nessa igreja, eu posso? O pastor, já cobrado pelos irmãos, disse: irmã, vamos orar e vamos saber de Deus se é da vontade dele que a irmã fique aqui. O pastor também não incentivou as irmãs a dar novas roupas, cestas básicas, arrumar um emprego para a irmãzinha, arrumar uma faxina, dar a ela condições de sobreviver sem ter que vender o seu corpo. E a irmã foi embora triste e desesperada. Passaram-se 3 meses e um dia o pastor está numa feira livre e encontra aquela irmã lá gritando: banana, laranja, maçã, goiaba, tomate, tudo barato aqui. Quando ele olhou para aquela mulher gritando na feira, ele viu que era a irmã. Ela tinha se transformado numa feirante. E ele viu que ela estava bem vestidinha, de roupas diferentes. Ele chegou nela e disse: é a irmã fulaninha? Sou, pastor, estou conhecendo o senhor. A irmã não voltou mais na igreja. Pois é, pastor, eu disse para a irmã que a gente fosse orar, e ela disse: eu orei, pastor. E aí? Aí Jesus me disse que eu não fosse na sua igreja, que nem ele consegue entrar lá, pastor. Pastor, o senhor tem que mudar o jeito de ser da sua igreja, porque nem Jesus está conseguindo entrar lá. É uma história ilustrativa, mas é uma história de uma realidade que acontece hoje. Tem igrejas que nem Deus consegue entrar. A discriminação é tão grande. Chegou alguém mal vestido, chegou alguém drogado e vão dizer: pastor, chegou um noiado aí. Ele não diz: pastor, chegou um pecador arrependido, está em busca de salvação. Pense nisso, amados. Quando nós discriminamos o nosso irmão que está na igreja, quando nós apontamos o nosso irmão que está na igreja, nós estamos tirando ele dos braços de Jesus. O teu irmão, ele precisa ser compreendido. E você tem que entender uma coisa: aqueles que já estão na igreja, tem aqueles irmãozinhos e irmãs que gostam de uma contenda, gostam de uma fofoca, gostam de uma conversa, atrapalha a obra do Senhor. Mas nem assim você deve discriminá-lo. Porque é o seguinte: Pedro, certa vez, queria que Jesus não fosse para Jerusalém para cumprir a sua missão, e Jesus disse: sai para trás, Satanás. Jesus compreendeu que Pedro estava sendo usado pelo inimigo para tentar desviar Jesus da cruz. Mas quem levou Jesus até a cruz foi Judas, que o traiu e vendeu por 30 moedas. As pessoas que estão na sua vida e que de uma certa forma estão colocando a sua fé em prova, essas são as pessoas mais importantes para a sua vida. Porque elas te levam a analisar se você realmente é cristão de verdade, se você realmente está cumprindo com o que diz Jesus, porque Jesus disse: ame a quem vos odeia, abençoe quem vos amaldiçoa, ore por aqueles que te desejam mal. Jesus disse: que galardão existe em você fazer o bem só a quem te faz o bem? Os ímpios fazem isso também. Nós somos verdadeiros cristãos quando amamos aquele que não nos ama, quando perdoamos aqueles que não merecem perdão, porque estamos usando a misericórdia de Deus. É nesses momentos que você sabe, é um teste de fogo. É no momento do abandono, da tristeza, é no momento em que as pessoas te ferem, que você faz o teste com você mesmo e com Deus, para saber se você realmente aceitou Jesus, para saber se você realmente se converteu. Pedro, depois de caminhar muito com Jesus, teve um momento que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, quando tu te converteres, converte os teus também. Ele estava dizendo: Pedro, você não entendeu ainda direito o que eu vim fazer aqui. João queria orar para cair fogo sobre os samaritanos e matá-los. Senhor, vamos orar como fez Elias para que caia fogo do céu. Jesus disse: ei, João, eu não vim para matar não, rapaz, eu vim para salvar. E a palavra de Deus diz o quê? Uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo.
A palavra de Deus diz que há alegrias no céu quando uma pessoa aceita Jesus. E quando você, com sua fofoca, com a sua discriminação, com seu julgamento, provoca a saída de alguém da igreja, há o que no céu? A tristeza. Não provoque a tristeza no céu. Não entristeça o coração de Deus, nem o Espírito Santo. Trabalhe para o reino, porque o Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Sede manso e humilde de coração, assim como sou. Foi isso que disse o Senhor.